Hoje falaremos dos tanques soviéticos. Qual é a sua história? Quantos homens haviam na tripulação de seus tanques? E qual foi o seu desempenho na Segunda Guerra Mundial? Em 1917, a Rússia czarista estava em conflito com a agitação política. Apesar do fato de que os comunistas eram mais ativos na frente, foi somente após a chegada de Lenin que, graças ao incentivo financeiro dos alemães, que a revolta em toda a Rússia se espalhou. Em outubro, uma revolta em São Petersburgo levou à derrubada do czar e à ascensão dos bolcheviques. Diante dos olhos espantados e envergonhados das nações ocidentais, foi iniciado o primeiro regime comunista. No final da Primeira Guerra Mundial, um novo conflito já estava surgindo na Rússia, a Guerra Civil de 1919 a 1921. Apesar de alguns sucessos, os russos brancos, apoiados pelas potências ocidentais, foram finalmente esmagados pelos bolcheviques. O Ruski Renault foi o primeiro tanque russo, uma cópia de um Renault FT russo, branco, capturado em 1918. Esse tanque foi completamente desmontado, estudado e reproduzido por trabalhadores da fábrica Krasny Sarmova, em 1920. Ele recebeu o nome de Camarada Lenin, o lutador da liberdade. Mas a falta de mão de obra, recursos, ferramentas amplamente obsoletas e infraestrutura devastada resultante de 4 anos de guerra civil implacável atrasou a introdução do primeiro tanque russo, adequado em 6 anos. O primeiro tanque feito pelos soviéticos foi o T-18, ou Mali Sopravozhdenie Pirui, pequeno veículo de apoio número 1, ou MS-1 em russo, é o que significa. Esse tanque foi derivado dos protótipos baseados no Renault FT. Ele foi produzido de 1928 a 1931, armado com 37 mm em um canhão e uma metralhadora. 960 tanques desse tipo foram construídos, usados mais tarde para treinamento. Eles viram pouca ação antes de serem eliminados, enquanto apenas um punhado rearmado com uma arma de 45 mm serviu durante o verão de 1941. O próximo tanque feito pelos russos foi o T-19, ou T-19. Foi uma versão melhorada que nunca entrou em produção total, o britânico Vickers Mark I, que foi replicado, em vez disso, como o T-26. O tanque britânico foi comprado em 1931, sendo uma revelação para os engenheiros soviéticos, e foi imediatamente copiado. Após a série inicial armado com canhões de baixa velocidade, com blindagem limitada e motor relativamente fraco, o modelo foi completamente redesenhado, surgindo como o modelo 1933 T-26. Isso levou à maior produção de tanques em tempos de paz de todos os tempos, com 10.600 unidades construídas e um número impressionante de variantes. Foi amplamente exportado e combatido em todo o mundo, antes e durante os primeiros estágios da Segunda Guerra Mundial. Após a morte de Lenin em janeiro de 1924, Stalin assumiu seu lugar e, após anos de reformas agrárias forçadas, tentou na década de 1930 elevar a União Soviética ao nível das indústrias ocidentais. Ele teve sucesso com eficiência brutal, enquanto também transformava o país em um estado policial e um campo militar no processo. O sucesso era visível a cada ano na Praça Vermelha, mostrando novos modelos de tanques, com a maior parte do desenvolvimento inspirado pela tecnologia ocidental. Em 1939, a União Soviética tinha a maior força blindada do mundo, numericamente superior a todas as potências ocidentais combinadas. Antes de 1936, o Exército Vermelho exibia táticas blindadas brilhantes e inovadoras, equipes bem treinadas e oficiais experientes. Mas, a partir de 1936, Stalin ordenou uma série de grandes expurgos, por medo de um golpe militar. Quase 3/4 dos oficiais foram eliminados ou exilados em campos na Sibéria, assim como engenheiros. Como consequência, todos os oficiais restantes eram bastante inexperientes e não eram formados adequadamente ou muito assustados por medo de represálias, seguindo ordens cegamente à risca, nunca tomando nenhuma iniciativa pessoal até a aprovação oficial de Moscou. Novos oficiais também eram sempre escolhidos por lealdade, em vez de habilidade. No verão de 1941, essa falta de flexibilidade e experiência provou ser fatal para o Exército Vermelho. Advindo com a Operação Barbarossa e, é claro, o sucesso da Wehrmacht,
trouxe consequências terríveis para o Exército Vermelho. Porém, devido ao clima russo e à falta de estradas, a Wehrmacht sentiu o peso e começou a ter problemas. As últimas milhas até Moscou se mostraram fora de alcance. De dezembro a janeiro de 1942, viram um contra-ataque em grande escala do Exército Vermelho, o primeiro dessa campanha. A luta desesperada e custosa em Ajef imobilizou as forças alemãs, permitindo a vitória em Stalingrado em janeiro de 1943. Após a Batalha de Kursk, no verão, a iniciativa militar gradualmente mudou para as mãos do Stavka, ou seja, o alto comando soviético. Até o outono de 1941, as equipes da Wehrmacht só encontraram enxames de tanques levemente blindados, mas eles também tropeçaram em pequenos números de KV-1, ou KV-1, ou Tritzetisteria, ou T-34, descobrindo com horror que os projéteis alemães simplesmente ricocheteavam neles, já que a proteção dos tanques era espessa e bem inclinada. Outro marco nessa história incrível é a rápida realocação de todas as indústrias de guerra pesadas, além da Cordilheira dos Urais, de uma forma sem precedentes e implacável, seguida por uma reorganização completa da produção em torno de alguns tipos de tanques. Em meados de 1942, o peso absoluto de Tankograd, ou seja, a formação de companhia soviética, foi implacável. Em 1943, a escala da produção do T-34 superou em muito qualquer coisa que os alemães pudessem fazer. Isso permitiu que o Exército Vermelho superasse qualquer resistência alemã pelos últimos 2 anos. Sabendo disso, vamos aos tanques soviéticos da Segunda Guerra Mundial. O tanque BT-2, ou Bystrohodny Tank Tava, fez parte dos tanques mais populares da década de 1930. Eles foram baseados no tanque do design americano John Walter Christie. A primeira versão da produção do BT-2 foi desenvolvida em 1931 por um escritório de design especial da Kharkova Parovozostроительная Zavoda, ou Fábrica de Locomotivas de Kharkov, em homenagem ao Comintern, sob a liderança de Simeon Alexandrovich Ginsberg. Em 23 de maio de 1931, o protocolo do Comitê de Defesa sobre Construção de Tanques ordenou a introdução do tanque BT no sistema de armas do Exército Vermelho, como um tanque de alta velocidade. A produção em série foi organizada em 1932 a 1933. Foram fabricados 620 tanques BT-2, incluindo 115 veículos armados com canhão e metralhadora. A proteção blindada do BT-2 era a prova de balas. O casco e a torre foram rebitados. A placa frontal, em frente ao compartimento de controle, tinha um grande ângulo de inclinação, o que melhorava a visibilidade. A rotação da torre era realizada manualmente, por meio de mecanismo planetário. Os tanques fabricados tinham diferentes versões de armas instaladas, de metralhadoras a canhão-metralhadora. Os tanques de canhão-metralhadora estavam armados com um canhão de 37 mm e uma metralhadora DT em um suporte esférico separado. O canhão e a metralhadora foram apontados verticalmente por meio de um apoio para os ombros. O comandante monitorou a situação de combate através de uma mira telescópica e o motorista através de uma fenda de visualização. O motor era de 400 cavalos e estava localizado na popa. O tanque poderia se mover tanto sobre trilhos quanto sobre rodas. A transição de um tipo de propulsão para outro era realizada pelos tripulantes em 30 minutos. Ao dirigirem em estradas pavimentadas, foram utilizadas rodas, os trilhos foram colocados nos paralamas e presos a eles com cintos de couro. As rodas traseiras passaram a ser acionadas e as dianteiras passaram a ser direcionadas. A potência foi transmitida aos rolos de acionamento por meio de 2 redutores. O motorista assumiu o controle do tanque usando um volante removível. Os veículos se diferenciavam pelas altas velocidades nas pistas, no caso, 52 km por hora, e sobre rodas, 72 km por hora. Os tanquistas adoravam os tanques de alta velocidade por suas boas qualidades dinâmicas, que aproveitaram ao máximo. As tripulações do BT deram saltos, superando diversos obstáculos de até 15 a 20 metros. A estação de rádio não foi instalada no tanque, e a comunicação interna era de sinalização luminosa e externa de bandeira. Os primeiros tanques de alta velocidade entraram em serviço em 1932, a primeira brigada mecanizada do batalhão de tanques, devido às difíceis condições de operação dos veículos de combate.
as avarias frequentes e a chegada de tanques mais avançados ao exército. Os BT-2 eram frequentemente utilizados como unidade de treino em unidades e instituições de ensino. Com a eclosão da guerra, essas máquinas foram colocadas novamente em serviço. Participaram na guerra contra a Finlândia, na campanha de libertação na Ucrânia Ocidental e na Bielorrússia, e nas hostilidades do primeiro período da Grande Guerra Patriótica. Segundo alguns relatos, o BT-2 continuou a lutar até 1944. A equipe era de 3 pessoas, comandante, artilheiro e piloto. Comprimento de 5,50 metros, largura de 2,23 metros, com altura de 2,16 metros. Peso de 11 toneladas, blindagem de 6 a 13 milímetros. Armamento principal, um canhão de 37 milímetros. Armamento secundário, uma metralhadora DT de 7,62 milímetros. Motor de 400 cavalos, como foi dito anteriormente. Foram produzidos 623 unidades desse tanque, e o único tanque BT-2 sobrevivente é apresentado até hoje no Parque Patriot, em Moscou. A Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939, na qual a União Soviética ajudou os republicanos com conselheiros e equipamento militar, mostrou que os tanques leves soviéticos BT-5 e T-26, no caso BT-5 e T-26, foram penetrados por canhões automáticos de pequeno calibre e disparo rápido. Como esses veículos blindados eram os principais do Exército Vermelho, era necessário um tanque médio com blindagem mais poderosa e um canhão. Em 15 de agosto de 1937, o Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética ordenou que a diretoria blindada principal, a GABTU, do Exército Vermelho projetasse, fabricasse protótipos e preparasse a produção para a produção em série de tanques, sobre rodas de alta velocidade com movimento sincronizado, até 1939. Em 13 de outubro de 1937, o GABTU do Exército Vermelho emitiu a Fábrica de Locomotivas de Kharkov, ou Raikorsky Parovozostроительный Zavod, número 183, em homenagem ao Comintern. Essa fábrica também era conhecida como KHPZ. Os requisitos técnicos para o projeto de um novo veículo blindado, o tanque designado BT-20 ou Bet-20, que deveria pesar de 13 a 14 toneladas, teria que ter uma blindagem de 16 a 25 milímetros e estar armado com canhão de 45 milímetros. O trabalho no novo veículo blindado foi realizado pelo Departamento de Projetos, do Departamento de Tanques da fábrica Raikorsky Parovozostроительный Zavod, com uma equipe de 24 engenheiros, chefiado pelo designer Mikhail Ilyich Koshkin. Em 4 de maio de 1938, em Moscou, em uma reunião ampliada do Comitê de Defesa do Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética, Koshkin e seu adjunto apresentaram o projeto do tanque A-20, ou A-20, aos membros do governo. Como resultado da discussão, os projetistas foram orientados a criar também um projeto puramente rastreado, que recebeu o índice A32, ou A-32. Uma atmosfera criativa de competição entre várias propostas reinou no Koshkinsky Design Bureau. O próprio design e seu primeiro vice complementaram-se com sucesso. Enérgico, criativo e comunicativo, Koshkin gerou ideias e promoveu ativamente o projeto, inclusive nos mais altos níveis de governo. Morozov, que entendia perfeitamente seu chefe, liderou tecnicamente o desenvolvimento do tanque sem perder as menores nuances. Os protótipos do A-20 e do A-32 ficaram prontos em maio de 1939. Descobriu-se que o A-20 com rodas se movia um pouco mais rápido que seu concorrente com esteiras, mas era inferior a ele, e na capacidade de aumentar a proteção de blindagem e armas. Foi decidido aumentar a espessura da blindagem do A-32 para 45 milímetros. Isso foi feito em 19 de dezembro de 1939, por decisão do Comitê de Defesa. O veículo blindado A-32 foi colocado em serviço, recebendo o índice de T-34, ou T-34. Em 17 de março de 1940, na Praça Ivanova, no Kremlin, ocorreu uma demonstração de tanques de várias fábricas, incluindo o T-34. Diante de membros do partido e do governo, a pedido do líder da União Soviética, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, Joseph Stalin, aprovou o tanque T-34. O tanque T-34 foi testado em um campo de treinamento de tanques em Kubinka em 31 de março de 1940. O Comitê de Defesa instruiu a KHPZ e a fábrica de trator de Stalingrado, ou
Stalingradsky Traktor Zavod, a iniciar a produção em massa dos tanques T-34. Os primeiros veículos blindados saíram da linha de montagem na fábrica número 183 em junho de 1940. E em setembro, os T-34 começaram a chegar às unidades do Exército Vermelho. Koshkin, que pegou um forte resfriado durante a corrida, logo ficou gravemente doente e morreu em 26 de setembro de 1940, aos 41 anos. Após a sua morte, o departamento de design começou a ser chefiado por Morozov. Os primeiros T-34 causaram críticas mistas no Exército Vermelho, com base nos resultados do teste no outono de 1940. A comissão do local de pesquisa blindada identificou uma série de falhas no projeto, incluindo o compartimento de combate apertado, a inadequação dos dispositivos de observação e a falta de confiabilidade do chassi e da embreagem principal. A direção blindada principal do Exército Vermelho enviou um relatório de especialistas ao vice-comissário do Povo de Defesa da União Soviética, o Marechal Grigory Kulik, que deu a ordem aos representantes militares para parar de aceitar os T-34 nas fábricas. A direção da fábrica de locomotivas de Kharkov, com o apoio do comissário do Povo de Engenharia Vyacheslav Malichev, apelou da posição de Kulik, obtendo do vice-presidente do Conselho dos Comissários do Povo, Marechal Kliment Voroshilov, o cancelamento da ofensiva decisão. A eliminação das deficiências identificadas no T-34 foi liderada por Nikolai Kurechenko, que começou a desenvolver um modelo melhorado sob a designação T-34, cujo projeto foi submetido à consideração em abril de 1941. O T-34 soviético tornou-se o tanque mais popular da Segunda Guerra Mundial. Mais de 55 mil veículos de diversas modificações foram criados durante a guerra. Cada segundo desses tanques foi montado pelas mãos dos artesãos nos Urais. O comprimento do casco do T-34 sem canhão era de 5,92 metros. A largura era de 3 metros. A altura variava de 2,41 a 2,72 metros e a largura dos trilhos era de 500 milímetros. O peso de combate variava de 26,5 toneladas a 30,9 toneladas. A velocidade máxima na rodovia era de 54 km por hora. Em terrenos acidentados, fazia 36 km por hora. A blindagem da torre frontal era de 45 milímetros. O tanque estava equipado com motor diesel V2 com 500 cavalos de potência e caixa de 4 marchas. A capacidade dos tanques de combustível era de 545 litros. O T-34 estava armado com um canhão de 76 milímetros. É por isso que o tanque também é chamado de T-34-76. Possuía 77 cartuchos de munição com cano de 30,5 milímetros de comprimento, modelo 1939, ou F-34, sem cartuchos de munição, com cano de calibre 41,5 milímetros, modelo 1940. O armamento também consistia em 2 metralhadoras DT, de calibre 7,62 milímetros, uma na blindagem frontal superior do casco e a outra em um suporte acoplado ao canhão. A tripulação era composta por 4 pessoas: comandante, motorista, carregador, operador de rádio e atirador. O motorista e o operador de rádio estavam localizados na parte inferior do tanque, no compartimento de controle. O comandante e o carregador estavam localizados na torre, à esquerda e à direita do canhão. Cada tripulante tinha um fone de ouvido na cabeça que protegia sua cabeça de impactos durante o movimento e estava equipado com equipamento de comunicação bidirecional. Porém, muitas vezes na batalha, quando tudo era decidido em uma fração de segundo, o comandante dava comandos urgentes ao motorista pressionando o pé no ombro ou na cabeça. Durante a Guerra Soviético-Finlandesa de 1939 a 1940, as tropas do Exército Vermelho precisavam urgentemente de um meio eficaz de combater as estruturas defensivas fortemente fortificadas das tropas finlandesas na linha Mannerheim. O canhão de 76 mm do tanque pesado KV-1 não era adequado para tal tarefa e o uso da artilharia às vezes era impossível. Portanto, em 1940, na fábrica de Leningrado Kirov, ou Leningradsky Kirovsky Zavod, sob a direção de Kotin, foi desenvolvido um tanque que poderia substituir a tripulação de artilharia. O tanque foi desenvolvido em 2 semanas através do incrível esforço de engenheiros que trabalharam 15 horas ou mais por dia. A primeira amostra do tanque, construída um mês após o início do projeto, entrou no campo de treinamento sob a designação U-1, mais tarde renomeado como KV-2, ou Klin Voroshilov-Tava. Uma característica especial do tanque era seu canhão de grande calibre, que era o obus M10T, do modelo de 1938, com calibre de 152 mm. Para montar uma arma tão grande foi desenvolvida uma nova torre de tamanho enorme. É importante notar que até 1941 KV-2, assim como KV-1, era chamado de tanque com torre grande.
e tanque com torre pequena, respectivamente. Os primeiros testes de disparo mostraram que o tanque não capotou ao disparar de um calibre tão grande, como pensavam alguns membros da comissão. Existiam apenas dois tipos de torres, a primeira MT-1, que foi rejeitada devido ao fato de ser fácil de acertar a outra torre MT-2. Tinha uma área de dano menor e foi com isso que o tanque entrou em produção em massa. Eles tentaram equipar o tanque KV-2 com vários tipos de armas. O primeiro deles com o qual o tanque entrou em produção foi o obus M10T de 152 mm. Essa arma apresentava todo um conjunto de deficiências que praticamente minimizaram sua eficácia no campo de batalha nos períodos posteriores da Segunda Guerra Mundial. A principal desvantagem do canhão era o seu peso, que dificultava muito a rotação da torre, e em declives era ainda mais impossível girar a torre. O motor elétrico padrão simplesmente não conseguia suportar o peso da torre do tanque. Além disso, só era possível disparar do tanque quando ele estava completamente parado, porque o recuo da arma poderia simplesmente desativar a própria torre e os componentes do tanque. Portanto, o KV-2 era um alvo muito fácil para a aviação e a artilharia de grande calibre. Esse tanque tinha um peso de 52 toneladas, com uma tripulação de 6 pessoas, comandante, artilheiro, 2 carregadores, motorista e mecânico, e operador de rádio e artilheiro. Tinha comprimento de 6.950 mm, largura de caixa de 3.320 mm, altura de 3.250 mm, armadura na frente 75 mm e do lado 75 mm também. Armamento principal, um canhão de 152 mm, como foi mencionado anteriormente, com armas adicionais, 3 metralhadoras de Gaterev 7,62 mm. Com uma potência de 600 cavalos e uma velocidade máxima de 34 km por hora. Um total de 334 tanques KV-2 foram produzidos até o final da guerra. O trabalho na criação da montagem de artilharia autopropulsada pesada ISU-152 ou Samorodini Ustanov Kanabazie Tanka is Arudien Calibra Stopte de Sedava Milimetria. Foi um tanque criado em junho de 1943 e foi feito pela fábrica de tratores de Chelyabinsk ou Chelyabinsk Traktorny Zavod. Nessa altura, os projetistas soviéticos enfrentaram uma questão muito séria sobre o desenvolvimento de um novo tanque pesado para as necessidades do Exército Vermelho. Usando seus desenvolvimentos anteriores no tanque experimental KV-13, a equipe do Departamento de Design da Planta Piloto, número 100, criou o objeto 237. Um protótipo dos futuros tanques IS-1 de produção. Após os testes, ficou claro que o novo veículo apresentava sérias vantagens sobre o tanque KV-1, produzido em massa na época. A consequência disso foi a ordem do Comitê de Defesa do Estado, GKO, para lançar esse protótipo em série o mais rápido possível na fábrica de Chelyabinsk-Kirov, ou CHKZ. A produção de novos tanques, designados IS-85, recebeu a mais alta prioridade, e os planos anteriores para a produção de outros veículos de combate na CHKZ foram ajustados para baixo. Naquela época, a CHKZ produziu o tanque pesado KV-85, o tanque médio T-34 e os canhões autopropelidos Su-152. Esse último foi precisamente o antecessor direto do ISU-152. Esse canhão autopropelido estava armado com um poderoso canhão obus ML-20S de 152,4 mm em uma cabine blindada fixa, que foi colocada em vez de uma torre no chassi do tanque KV-1. O Su-152 recebeu seu batismo de fogo na Batalha de Tanques em Kursk, conquistando imediatamente o respeito dos soldados soviéticos e dos seus inimigos. Só eles, de todos os veículos blindados soviéticos, conseguiram derrotar eficazmente os formidáveis Tiger, Panther e Elephant, pelos quais receberam o apelido honorário de Erva de São João. Durante a fase ofensiva da Operação Ayol-Kursk, o Su-152 foi utilizado de forma tão eficaz para o fim a que se destinava como uma arma de assalto pesada em apoio ao ataque de tanques e infantaria. O início da produção em série de tanques IS foi acompanhado por uma redução gradual, mas completa, da produção de outros tipos de veículos produzidos na CHKZ, incluindo o tão necessário Su-152 para frente. Portanto, mesmo na fase de desenvolvimento do protótipo, os projetistas do tanque S foram imediatamente confrontados com a questão de criar um SPG baseado nele, equivalente ao ISU-152 em armamento. Nas fases de concepção e construção do protótipo, de junho a setembro de 1943, essa máquina era referida nos documentos da época como IS-152, e em 6 de novembro de 1943, um novo canhão autopropulsado foi adotado pelo Exército Vermelho, sob o nome de ISU-152 e colocado em produção na CHKZ.
Os testes do primeiro modelo de produção foram realizados nos campos de artilharia de Shcherbako e Gorohovets, a partir de 21 de novembro de 1943. De acordo com o plano, os primeiros 5 veículos seriam entregues para aceitação militar em novembro, e em dezembro a fábrica entregaria outros 30 canhões autopropelidos. As elevadas qualidades de combate do tanque base, mais precisamente a sua versão melhorada do IS-2, implicaram o desejo da liderança do país e do exército de aumentar a sua produção ao máximo, o que naturalmente não poderia deixar de afetar a qualidade dos produtos. Em janeiro de 1944, nenhum dos canhões autopropelidos ISU-152 foram apresentados para teste. No entanto, o mesmo destino se abateu sobre todos os IS-2 testados. A consequência disso foi a decisão do governo de dar prioridade a melhoria da qualidade dos veículos de combate produzidos na CHKZ, mesmo ao custo de interromper temporariamente o trabalho em equipamentos promissores. De acordo com relatórios de aceitação militar, mesmo em abril de 1944 não houve melhoria perceptível na qualidade, mas já no verão de 1944 houve uma mudança positiva na situação atual. Muitos tanques e canhões autopropelidos já estavam cumprindo sua vida útil de garantia. No outono do mesmo ano, muitos relatórios de unidades da linha de frente observaram que o IS-2 e os canhões autopropelidos baseados nele já estavam excedendo os indicadores da garantia com sua operação sem problemas. Outra consequência do aumento máximo da produção do tanque IS-2 foi o pleno emprego das capacidades do casco blindado da CHKZ. Todos os cascos que produziu foram destinados a tanques. Os cascos blindados para canhões autopropelidos foram fornecidos pela fábrica de engenharia nos Urais. No entanto, os canhões obuseiro ML-20S não foram suficientes para armar esses cascos blindados. É possível que essa situação tenha sido consequência do aumento máximo na produção de canhões de casco A-19 em 1943, devido à redução no volume de produção do canhão obuseiro ML-20. Essa decisão foi tomada com o objetivo de adotar no Exército Vermelho os meios para combater o novo tanque pesado alemão, o Koenigsegger. Naquela época, apenas o canhão A-19 de 122 mm poderia penetrar na blindagem frontal do Tiger, a qualquer distância com um projeto perfurante. Como resultado, a partir de janeiro de 1944 havia um suprimento suficiente de canhões A-19 nos armazéns, enquanto os obuses ML-20 para canhões autopropelidos vinham diretamente das fábricas e eram escassos. Portanto, canhões A-19 começaram a ser instalados em alguns dos canhões autopropelidos pesados em produção. Como na versão rebocada, tanto o ML-20 quanto o A-19 foram instalados em um único carro, 52L54A. A substituição do receptor não causou problemas particulares. Um protótipo de canhão autopropelido pesado equipado com o canhão A-19 objeto 242 de 122 mm foi construído em dezembro de 1943. Essa versão do ISU-122 entrou em produção um pouco mais tarde, a partir de abril de 1944. Posteriormente, até o final da guerra, os ISU-152 e os ISU-122 foram produzidos em paralelo durante esse período. Foram produzidos 4.030 canhões autopropelidos pesados da série ISU. Por outro lado, em termos de armamento de artilharia, o ISU-122 não apresentava quaisquer vantagens sobre o tanque base IS-2, pelo que a sua produção foi interrompida após o fim da guerra, e o ISU-152 permaneceu em produção durante algum tempo. A fábrica de Leningrado-Kirov juntou-se à fábrica de Chelyabinsk-Kirov em 1945. Dominou a produção do tanque base IS-2 e do canhão autopropelido ISU-152. A massa era de 52,1 toneladas, comprimento de 9,18 metros, largura de 3,7 metros, altura de 2,48 metros, armadura de 120 milímetros. No mantelete, 90 mm na parte frontal do casco inferior, na parte lateral do casco inferior e parte frontal da superestrutura. 75 mm na parte superior do casco lateral, 60 mm na parte frontal do casco superior. Armamento principal, canhão obus ML-20S, como foi dito anteriormente, de 152,4 mm. Armamento secundário, uma metralhadora antiaérea DSHK de 12,7 por 108 mm. Motor diesel V2IS de 12 cilindros de 520 cavalos. Com alcance operacional de 320 km, tendo em sua velocidade máxima 30 km por hora. O desenvolvimento desses canhões autopropelidos ISU-152 não parou após a Grande Guerra Patriótica. Em termos de características operacionais e de combate, atenderam bem às exigências do Exército Vermelho nos anos 50 e também no início dos anos 60. O tanque pesado IS-2 ou ISDAVA foi desenvolvido em 1943 pelo Departamento de Design da fábrica de CHKZ.
sob a liderança do designer-chefe Nikolai Fedorovich Chazmurin. O departamento de design da fábrica foi evacuado de Leningrado para Chelyabinsk, que era chefiado pelo design-chefe Yosef Yakovlevich Kotin. O tanque S-2 com canhão D-25 foi projetado por F.F. Petrov, que foi aceito em 31 de outubro de 1943, produzido em série de 1944 a 1945. A abreviatura IS significa Joseph Stalin, que era o nome oficial dos tanques pesados soviéticos em série produzidos de 1943 a 1953. O índice 2 corresponde ao segundo modelo de produção dessa família. Os sistemas de artilharia autopropelida ISU-152, ISU-122 e ISU-122S foram criados com base no IS-2, como vimos anteriormente. O IS-2 tinha mecanismos de rotação planetária, uma caixa de velocidades melhorada. Pela primeira vez no mundo, uma arma tão poderosa foi instalada em um tanque, um canhão de calibre de 122 mm. Era superior ao canhão de 75 mm do Panther e ao canhão de 88 mm do Tiger. Comparado ao tanque KV, as dimensões não aumentaram, mas a velocidade e a manobrabilidade foram maiores. A máquina também era fácil de operar e podia ser reparada em campo. O IS-2 passou com sucesso nos testes. A uma distância de 2,5 km, um projétil de 25 kg penetrou na blindagem de tanques alemães pesados. Uma característica especial da tripulação do tanque pesado IS era a presença de 2 oficiais, o comandante do tanque e o motorista sênior. Dos 2 sargentos, um era artilheiro e o segundo era carregador e também motorista júnior. O batismo de fogo do IS-2 ocorreu perto de Korsun-Shevchekovsky, em fevereiro de 1944, na atual Ucrânia. Tanques desse tipo desempenharam um grande papel nas batalhas de 1944 a 1945, destacando-se especialmente durante o ataque às cidades de Budapeste, Breslau e Berlim. As táticas incluíam as ações de regimentos de tanques pesados de guardas separados, juntamente com grupos de assalto. Durante a Operação Lvov-Sandomir, 2 tanques IS do 57º Regimento de Tanques Separados de Guardas escondidos em uma emboscada destruíram 17 tanques alemães e canhões autopropelidos em 2 dias. Com o advento dos tanques pesados IS-2, o Exército Vermelho recebeu um meio eficaz de combater os tanques pesados alemães. O veículo revelou-se um excelente tanque de assalto. Com um só golpe destruiu a alvenaria sólida de edifícios. O IS-2 foi o mais poderoso e o melhor de todos os tanques de produção soviéticos e aliados do período da guerra. Após o fim da guerra, os veículos foram modernizados e estiveram em serviço nos exércitos soviético e russo até 1995. Os tanques pesados IS-2 foram fornecidos a vários países e participaram em alguns conflitos armados do pós-guerra. O tanque pesado IS-2 está em exibição no Museu Patriot Park, em Moscou. O comprimento do tanque era de 9,90 metros, largura de 3,9 metros, altura de 2,73 metros. Seu peso, 46 toneladas, armadura de 20 a 120 milímetros. O motor, em forma de V, com 12 cilindros, com uma potência de 520 cavalos, velocidade máxima de 37 km por hora, com um canhão D-25T de 122 milímetros, como foi dito anteriormente, e uma metralhadora DSHK de 12,7 mm, de 300 tiros. E também tinha uma metralhadora extra, DT, de 7,62. Tinha um alcance operacional de 240 km. E também possui uma estação de rádio R-113, com um intercomunicador de tanque R-120. Foram construídos, no total, 3.483 tanques IS-2. A conclusão que chegamos é que, apesar da dificuldade derivada do Grande Expurgo e da ameaça alemã, a União Soviética conseguiu se manter de pé. A derrota parecia iminente, todavia, mostraram que seus tanques eram máquinas extraordinárias e assim conquistaram seu espaço durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra. No próximo episódio falaremos dos tanques japoneses. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.